Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meus pais, que me descartaram como lixo, de repente querem me visitar para me dar uma surpresa. Mas é melhor que guardem sua surpresa, porque eu não quero vê-los nunca mais. Olá. Crescendo, eu sempre me senti mais como um peso do que como uma filha que meus pais realmente queriam. Meu pai, um advogado corporativo de uns 50 anos, e minha mãe, uma corretora de imóveis com pouco mais de 50, estavam muito mais preocupados em manter sua imagem de classe média alta do que em serem pais de verdade. Eles me tiveram relativamente jovens, e muitas vezes parecia que minha existência era mais um inconveniente para o estilo de vida deles do que qualquer outra coisa. Na nossa casa, as aparências eram tudo. Meus pais adoravam projetar uma imagem de sucesso e estabilidade, mas por trás das portas, as coisas eram muito diferentes. Embora eu não entendesse isso quando era criança, agora sei que eles me tratavam mais como uma ajudante não remunerada do que como uma filha. Qualquer realização ou sonho que eu tivesse era ignorado ou menosprezado. Eu trazia boas notas ou prêmios apenas para ouvir o que deveria fazer a seguir, sem nunca receber qualquer tipo de parabéns. Com o tempo ficou evidente que meu valor para eles dependia de quanto eu podia ajudar a manter a imagem deles ou aliviar a carga deles. Mas as coisas realmente pioraram no meu último ano do ensino médio. Do nada, minha mãe perdeu o emprego. Ela nunca me deu uma explicação clara do que aconteceu, então não sei se foi demitida ou se pediu demissão voluntariamente, mas ela parou de trabalhar completamente. Ao mesmo tempo, meu pai foi demitido do escritório de advocacia onde trabalhou por anos. Perdendo as duas fontes de renda, a vida aparentemente perfeita deles começou a desmoronar. Eles tiveram dificuldade em manter os pagamentos da hipoteca, das contas e de todos os gastos aos quais estavam acostumados, em parte porque viviam um estilo de vida mais caro do que deveriam. Quando perderam os empregos, tudo desmoronou como um castelo de cartas. De repente, toda a frustração acumulada, o desespero e a instabilidade financeira deles se voltaram diretamente para mim. Eu estava me esforçando na escola, conciliando meus estudos com um emprego de meio período para economizar para a faculdade e contribuir com meus próprios gastos. Finalmente consegui uma bolsa que cobriria a maior parte da minha mensalidade, o que foi um grande alívio, dada a situação financeira dos meus pais. Mas quando compartilhei a notícia com eles, esperando pelo menos um pouco de orgulho ou encorajamento, tudo que recebi foram perguntas sobre como aquele dinheiro poderia ser útil para a família. Meu pai começou a insinuar que eu deveria ficar em casa, abrir mão da bolsa e trabalhar em tempo integral para ajudar nas despesas financeiras. Minha mãe até sugeriu que a faculdade podia esperar e que um adulto de verdade ajudaria sua família. O golpe final veio quando descobri que o fundo modesto que meu avô havia estabelecido para minha educação universitária havia sido completamente esvaziado. Eles usaram esse dinheiro para pagar algumas dívidas próprias sem me dizer nada. Quando os confrontei, não houve pedidos de desculpas, apenas explicações de como aquilo era necessário para manter a família à tona. Eu estava devastada e me senti como se tivessem roubado o meu futuro. Eles não tinham interesse algum em me ver alcançar nada. Então, aos 18 anos, eu empacotei o pouco que tinha e me mudei para uma cidade próxima para frequentar a faculdade por conta própria. Não vou dizer que tudo foi fácil, mas estar longe deles foi como tirar um peso enorme dos meus ombros. Foi isso que me deu forças para continuar lutando o tempo todo. Alguns anos depois, terminei minha graduação e recebi uma oferta para um emprego em tempo integral em outro estado. O trabalho era muito bom, pois, além dos benefícios, me proporcionaria tudo pelo que eu vinha lutando. Me mudei novamente, desta vez a centenas de quilômetros de distância, e comecei uma nova vida. Eu me senti tão livre. Consegui alugar meu próprio apartamento. 2 anos se passaram desde essa mudança, e eu não ouvi nenhuma palavra dos meus pais. Achei que finalmente tinham aceitado que eu não ia mais atender às necessidades deles. Mas há uma semana, recebi algumas mensagens deles dizendo que queriam se reconectar e planejavam me visitar com uma surpresa especial para mim. Eles continuavam dizendo que eu ficaria tão feliz com essa surpresa e agiam como se nada tivesse acontecido, como se fossemos uma família normal que simplesmente perdeu o contato. Agiam como se tivéssemos um vínculo familiar maravilhoso que poderia ser reavivado com uma simples visita. Insinuavam que a surpresa deles resolveria as coisas entre nós, seja lá o que isso significasse. Dada a nossa história, não pude evitar sentir suspeitas. Toda surpresa que eles me deram antes foi uma forma de me manipular ou me fazer sentir culpada. Quando recusei educadamente a visita, eles não aceitaram bem. Logo comecei a receber mensagens de outros membros da família, todos tentando me fazer sentir culpada para que eu mudasse de ideia. Diziam coisas como: seus pais estão tentando se aproximar porque sentem sua falta. Você precisa reconhecer o esforço deles. Mas depois de tudo que passei, eu realmente devo a eles outra chance?
Reddit, estou errada? Estou errada por querer ser livre depois de tudo que meus pais me fizeram passar? Estou errada por me recusar a deixá-los entrar na minha vida agora que finalmente tenho a chance de viver nos meus próprios termos? A atualização 1. Primeiro, é de boa educação agradecer as pessoas que dedicaram seu tempo. Agradeço especialmente aqueles que compartilharam suas próprias histórias. Não sei se vocês publicaram suas histórias neste subreddit, mas pelo que li, seria bom que o fizessem, já que nos comentários muitas histórias acabam se perdendo. Muitos de vocês apontaram algo que inicialmente eu não havia notado, que toda a abordagem dos meus pais para se reconciliarem, aparecendo sem aviso prévio e prometendo uma surpresa, especialmente algo que parecia ser financeiro, dado alguns detalhes em suas mensagens, demonstra que eles ainda não entendem o que fizeram. Para eles, dinheiro pode resolver todos os problemas, quando tudo que eu queria deles, quando morava em sua casa, era ser tratada como filha. Nada mais. Depois de publicar a história principal, as coisas realmente se intensificaram sozinhas. Ontem de manhã, recebi uma ligação da minha tia, a irmã da minha mãe, que sempre foi mais uma espectadora do que uma aliada, mas que ocasionalmente entra em contato para dar conselhos familiares. Ela não perdeu tempo em me perguntar por que eu havia recusado a visita dos meus pais ou o que estava acontecendo. Aparentemente, meus pais confiaram a ela seus planos, incluindo essa surpresa que estavam tão ansiosos para me dar. Segundo minha tia, meus pais supostamente têm frequentado terapia familiar durante o último ano. Eles lhe disseram que têm refletido sobre como me trataram no passado e que perceberam seus erros. A surpresa que estavam planejando era, segundo minha tia, um fundo fiduciário que criaram em meu nome, usando parte de suas economias como forma de pedir desculpas e consertar as coisas. Eles acreditam que esse gesto poderia reparar nossa relação e mostrar que estão comprometidos com a mudança. Por um lado, o fato de terem economizado para criar algo que pensaram que me beneficiaria parecia um reconhecimento de algum tipo, e parte de mim queria acreditar que eles realmente haviam mudado. Mas quanto mais eu pensava nisso, mais me sentia frustrada com o fato de que o plano deles para a reconciliação ainda girava em torno de dinheiro e gestos grandiosos. As mesmas coisas que criaram a distância entre nós em primeiro lugar. Eu sentia que estavam tentando comprar meu perdão, em vez de trabalhar na relação por meio de comunicação aberta e respeito. Talvez, se eles tivessem se aproximado perguntando como estava minha vida, o normal para a paz com sua filha, eu teria aceitado encontrá-los. Mas em vez disso, estavam apenas jogando dinheiro no problema, como sempre fizeram. Depois de ouvir a história da minha tia, decidi que era hora de abordar isso diretamente. Ontem à tarde, sentei e escrevi um longo e-mail aos meus pais explicando tudo. Agradeci pelo esforço que disseram ter colocado na terapia e reconheci que isso é um grande passo, se eles realmente estão assumindo a responsabilidade por como me trataram. Mas também expliquei que me surpreenderem com uma visita e usarem um gesto financeiro como forma de pedir desculpas não era a maneira correta de começar a reconstruir nossa relação. Disse de forma direta que se realmente estavam comprometidos em seguir em frente, isso deveria começar com respeito pelos meus limites e uma disposição para se comunicarem diretamente sobre o que aconteceu, não tentando comprar meu perdão. No e-mail fui muito clara ao dizer que não aceitaria nenhuma visita ou encontro, a menos que primeiro estabelecêssemos algumas regras básicas. Sugeri começar com chamadas telefônicas regulares ou mensagens, onde ambos pudéssemos gradualmente construir a relação e discutir problemas passados de uma maneira que me fizesse sentir segura. Expliquei que reconstruir nossa relação levaria tempo e que precisava haver uma mudança sustentada, não apenas um presente ou gesto pontual. Inclusive mencionei que se a terapia realmente os estava ajudando, eles deveriam saber que a reconciliação exige trabalho, não apenas dinheiro ou grandes surpresas. Depois de enviar o e-mail, senti uma onda enorme de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava estabelecendo os termos de como as coisas aconteceriam. Esta manhã, recebi uma resposta dos meus pais e foi muita coisa. No início foram educados, dizendo que apreciavam minha honestidade e estavam dispostos a seguir meu exemplo, se isso significava consertar as coisas. Mas à medida que o e-mail avançava, ficou claro que já estavam recuando. Minha mãe escreveu um parágrafo sobre como famílias não deveriam precisar de regras nem limites formais e que se eu realmente quisesse me reconciliar, deveria estar mais disposta a permitir que eles me visitassem e conversassem pessoalmente. A parte do meu pai foi mais direta. Ele disse que se sentiu magoado porque eu recusei o presente deles, afirmando que isso lhes custou muito esforço e que se sentiu desrespeitado pela minha recusa em aceitar sua tentativa de reconciliação. Parecia que estavam transferindo a culpa para mim, insinuando que ao estabelecer limites, eu era quem estava se recusando a se reconciliar. Como se isso não fosse suficiente, minha mãe também incluiu uma frase sobre como eu sempre fui independente ao extremo, o que me magoou. Então percebi que eles realmente não haviam mudado.
Mais tarde naquela noite, recebi outra ligação da minha tia. Claramente, ela havia falado com meus pais depois que receberam meu e-mail, e agora ligava para razonar comigo, embora parecesse mais um esforço para me fazer sentir culpada. Continuou dizendo coisas como: eles realmente estão tentando, sabe? Também não é fácil para eles, e talvez você esteja sendo um pouco dura. Eles só querem mostrar que mudaram. Ela até mencionou que o terapeuta aparentemente os encorajou a entrar em contato comigo e que o fundo fiduciário era um produto dessas sessões, como se isso justificasse toda a abordagem deles. Parecia que todos estavam tentando me convencer de que aceitar o gesto deles resolveria tudo, quando, no fundo, eu sabia que não resolveria. No final da conversa com minha tia, eu estava exausta, mentalmente esgotada por ter que explicar, repetidamente, tudo isso. Sentia como se estivesse sendo pressionada contra a parede. É quase como se, ao estabelecer limites, eu estivesse sendo punida ou acusada de não me esforçar o suficiente para consertar as coisas. Eu nunca quis nada disso. Nunca quis ser forçada a desempenhar o papel da filha ingrata apenas porque não estou cedendo à versão deles de como as coisas deveriam ser. Eu já superei meus pais, e se eles não quiserem fazer o esforço para reconstruir a relação genuinamente, então não há nada que eu possa fazer. Atualização 2. Sinceramente, não esperava que as coisas escalassem tanto quanto tem escalado nos últimos dias. Depois de enviar aquele último e-mail e ser firme sobre os meus limites, esperava que meus pais recuassem e respeitassem minha decisão. Mas as coisas ficaram ainda mais complicadas, e estou começando a perceber até onde eles estão dispostos a ir para tentar recuperar o controle sobre mim. 2 dias depois da minha última publicação, acordei com uma mensagem de texto de um número desconhecido. A mensagem dizia simplesmente: espero que você esteja bem na sua nova cidade. Não ache que pode se esconder para sempre. Nos veremos em breve. A princípio, presumi que fosse spam ou uma mensagem de golpe qualquer. Mas ao relê-la, algo no tom me pareceu estranhamente familiar. Era inquietantemente semelhante à maneira como meu pai costumava me enviar recados ou mensagens quando queria me fazer sentir culpada ou ansiosa por algo. Tentei ignorar, mas definitivamente aquilo me deixou nervosa. Mais tarde naquele dia, recebi um e-mail do meu pai. Era uma mensagem longa e com um tom formal, onde ele expressava sua decepção com as minhas respostas. Não havia ameaças diretas, mas o tom era cuidadosamente planejado. Ele mencionou que eu era sua única filha e que, como tal, tinha a responsabilidade moral de mostrar algum respeito, encontrar um ponto de equilíbrio e, pelo menos, considerar os esforços deles para uma reconciliação. Também incluiu uma frase sobre como haviam investido tanto na minha educação e criação, e que agora não era o momento de retribuir isso com silêncio e distância. Lendo nas entrelinhas, senti que ele estava insinuando que meu sucesso e independência eram algo que eu devia a eles e que era meu dever mantê-los próximos por gratidão. Fiquei furiosa, mas aquilo também confirmou meus temores. Eles não iam respeitar meu espaço. Naquela noite, liguei para uma amiga próxima que conhecia minha família há anos. Ela ouviu tudo e, com calma, me lembrou que meus pais sempre ultrapassaram limites e que provavelmente esta era a forma deles de testar o quanto eu aguentaria antes de ceder. Ela me disse que estava tudo bem manter a distância e que eu não tinha a obrigação de deixá-los voltar à minha vida nos termos deles, especialmente se isso estava me causando tanto estresse. Senti um grande alívio ao saber que não estava sozinha em achar o comportamento deles manipulador, mas não parou por aí. No dia seguinte, notei que meus pais haviam me seguido no Instagram, uma plataforma que eu usava para me manter conectada com amigos da faculdade. Mas foi inquietante vê-los aparecer ali agora. Ainda mais estranho foi notar que minha mãe havia curtido algumas postagens antigas do meu perfil, a última de cerca de 2 anos atrás, quando me mudei para este estado para trabalhar. Parecia que estavam tentando deixar sua marca, como se quisessem me lembrar que ainda podiam me vigiar. Naquela noite recebi outra mensagem da minha tia. Ela perguntou se eu havia falado recentemente com meus pais, dizendo que estavam preocupados e não sabiam como mais se comunicar comigo, já que eu estava tão fechada. Ela mencionou que sabiam onde eu morava e insinuou que estavam considerando pegar um voo para me visitar e falar sobre as coisas. Minha tia apresentou isso como se não fosse grande coisa, dizendo que só queriam esclarecer suas intenções e que apareceriam para me dar alguma clareza. Mas o jeito como ela falou deixou claro que eles já tinham decidido vir. Minha tia ainda acrescentou que eu estava exagerando e que essa situação não era tão grave quanto eu estava fazendo parecer. O pior de tudo foi perceber que eles sabiam exatamente onde eu morava. Quando me mudei para cá há 2 anos, nunca compartilhei meu endereço com eles. Percebi que poderiam ter encontrado minha localização por meio de outros familiares ou até por uma busca online. Conhecendo quão persistentes podem ser, me arrepiei ao pensar que talvez estivessem me observando em silêncio.
Horrorizada, mas não totalmente surpresa, enviei outro e-mail aos meus pais, deixando muito claro que não me sentia confortável com visita surpresa e lembrando mais uma vez que precisava de espaço. Expliquei que se realmente quisessem consertar as coisas, isso teria que ser feito com respeito e sem tentar me localizar ou me seguir online. A resposta deles veio rapidamente. Minha mãe respondeu com uma longa mensagem carregada de culpa, dizendo que não podia acreditar que eu estava os tratando como estranhos e que havia partido o coração deles me ver tão distante e ingrata depois de tudo o que haviam feito por mim. Ela falou sobre como a família sempre deveria estar presente uns para os outros e como estavam apenas tentando me apoiar de uma maneira que acharam que eu apreciaria. Tudo foi enquadrado como se estivessem me fazendo um grande favor ao serem persistentes e como se eu fosse teimosa demais para entender o amor deles. Ela até disse que algum dia eu olharia para trás e me arrependeria de tê-los afastado, quando tudo o que queriam era me ajudar. Depois de ler aquilo, fiquei um pouco irritada. Tomei algumas horas para me acalmar e, então, enviei uma última mensagem, declarando firmemente que se aparecessem na minha casa sem convite, eu chamaria a polícia. Deixei muito claro que falava sério, que isso não era uma negociação e que se realmente me respeitassem, recuariam e me permitiriam viver minha vida sem interferências. Também disse que usaria os e-mails como prova, caso fizessem algo, para mostrar que não tinham permissão para aparecer na minha casa. No dia seguinte, recebi uma ligação de um primo que raramente me liga. Ele havia ouvido, através da família, que eu havia ameaçado chamar a polícia contra meus pais e queria saber o que estava acontecendo. Nesse momento, parecia que minha vida tinha se tornado uma espécie de novela familiar distorcida, com todos se envolvendo e me bombardeando com suas opiniões. Meu primo continuava dizendo coisas como: seus pais passaram por tanta coisa. Não há uma forma de resolver isso pacificamente? Quase não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Parecia que todos estavam lendo o mesmo roteiro, tentando me fazer sentir culpada. No momento de desespero, revisei meus perfis em redes sociais e ajustei todas as minhas configurações de privacidade, chegando ao ponto de bloquear certos familiares que demonstraram interesse em se intrometer. Também decidi obter uma caixa postal para qualquer correspondência futura, porque percebi que poderiam começar a enviar cartas para o meu endereço, caso continuassem insistindo em me contatar. Ontem, algo aconteceu que solidificou minha decisão de manter firmes meus limites. Recebi uma notificação da administração do meu prédio dizendo que havia um visitante perguntando se eu morava ali. Felizmente, o pessoal da recepção não deu nenhuma informação, mas a descrição do visitante era assustadoramente parecida com meu pai. E aqui estou eu agora, mantendo minha posição, mas sentindo uma mistura de exaustão e medo. Atualização 3. Já se passou quase um mês desde que tudo isso se intensificou, e felizmente várias coisas aconteceram que me trouxeram um pouco de paz. Tenho boas notícias. Meu namorado e eu decidimos que era o momento de nos mudarmos juntos para um novo lugar. Já estávamos planejando isso há algum tempo, mas depois de todo esse incidente com meus pais, sentimos ainda mais certeza de que era a melhor decisão. Encontramos um apartamento pequeno, mas aconchegante em uma cidade próxima, que se sente como um novo começo, longe do antigo endereço que de alguma forma meus pais haviam rastreado. Finalizamos a mudança na semana passada e, embora eu continue atenta, sinto que finalmente há um pouco de espaço entre eles e eu. É um grande alívio saber que agora eles precisariam se esforçar ainda mais para me encontrar novamente. Espero que nem tentem. Durante todo esse processo, mantive contato próximo com minha amiga, que tem sido meu apoio constante durante essas semanas caóticas. Recentemente, ela foi a uma reunião onde, por acaso, meus pais também estavam presentes. Não fiquei nada animada em saber que eles estariam no mesmo local, mas confiei no julgamento dela. Pelo que parece, meus pais levaram sua narrativa a um nível completamente novo. Eles têm contado para quem quiser ouvir que eu os abandonei, que sou ingrata e que me criaram com nada além de amor, apenas para que eu os desprezasse e seguisse minha vida. Minha amiga manteve a calma no início, ouvindo o que diziam sem interromper, mas as coisas se intensificaram. Segundo ela, pintaram um quadro de mim como uma filha mimada e ingrata, que os usou até a exaustão e os deixou assim que não precisava mais deles. Falaram sobre minha falta de respeito pelos valores familiares e sobre como estavam arrasados porque eu me recusava a perdoá-los. Minha mãe aparentemente chegou até a falar sobre todos os sacrifícios que supostamente fizeram por mim enquanto eu crescia, distorcendo a narrativa como se eu tivesse virado as costas para meus deveres para com eles. Fiquei absolutamente enojada ao ouvir isso. Tudo o que diziam era tão retorcido, uma versão distorcida da realidade que vivi, mas minha amiga não deixou isso passar. Ela interveio e os enfrentou diretamente na frente de todos, dizendo a verdade. Contou a todos sobre os anos de manipulação e abuso emocional que me fizeram passar.
Como constantemente me ignoraram e me controlaram, como me usaram para ajuda financeira quando isso era conveniente e como só recorrem a mim agora por conveniência. Ela mencionou que tentaram me rastrear, ignoraram meus limites e até tentaram aparecer sem convite, apesar de eu ter pedido que não fizessem isso. Ela não segurou nada. Fiquei em choque ao ouvir como ela relatou tudo, realmente saindo em minha defesa de uma maneira que eu nem sabia que precisava. O mais surpreendente foi que meus pais não negaram absolutamente nada do que ela disse. Ficaram ali sentados em silêncio, apenas murmurando coisas como fizemos tanto por ela, ou, mas ela é nossa filha. Em nenhum momento tentaram refutar o que ela estava dizendo. Não negaram suas ações nem explicaram sua versão. Apenas pareciam desconfortáveis e envergonhados. Pelo que minha amiga me contou, ficou claro que, pela primeira vez, estavam lidando com pessoas que não iriam automaticamente ficar do lado deles. Eles não podiam mais controlar a narrativa. Acho que finalmente perceberam o quanto estragaram tudo. Depois disso, minha amiga disse que houve uma mudança notável na forma como as pessoas interagiam com meus pais. Eles perderam aquele status social em que sempre confiaram. As pessoas que costumavam se aproximar deles agora os evitavam, sem querer se envolver no desastre que haviam criado. Eles ficaram sozinhos, tendo que enfrentar as consequências de suas ações, despojados do apoio que sempre usaram para reforçar sua imagem. Conversando com minha amiga que é advogada, ela mencionou que talvez toda essa insistência dos meus pais tenha a ver com o fato de quererem evitar que eu os processe por terem usado o dinheiro do fundo que meu avô criou para mim. Talvez esse dinheiro que ofereceram fosse uma tentativa de evitar problemas legais. Eu nunca havia pensado nesse fundo porque, sinceramente, não tinha dinheiro para pagar um advogado, nem sabia se havia bases legais para processá-los, já que não conheço os detalhes de como o fundo foi estruturado. Mas agora, com minha situação financeira mais estável e com minha amiga disposta a me ajudar a encontrar um bom advogado especializado nisso, acredito que posso considerar essa opção. Mesmo que eu acabe gastando mais dinheiro com advogados do que conseguiria recuperar, pelo menos isso encerraria todo esse drama. Decidi entrar em contato com meus pais e disse que estava disposta a aceitar o fundo apenas se eles prometessem parar de me incomodar. Pensei que ao dizer isso, eles ficariam bravos porque, no fundo, o que queriam era reconstruir a relação comigo. Mas em vez disso disseram que respeitariam minha decisão, embora insistissem que deveríamos nos encontrar pessoalmente para que eu pudesse assinar os papéis do novo fundo. Claro que não tinha intenção de me encontrar com eles. Então, pedi que enviassem os papéis para que eu os assinasse e devolvesse. No início, disseram que seria melhor nos encontrarmos pessoalmente para resolver isso, mas insisti que não, pedindo que os enviassem, já que seria mais rápido e prático. Apenas os receberia, assinaria rapidamente e encerraria tudo. Eles acabaram concordando. No entanto, minha amiga revisará os documentos antes de qualquer coisa. A partir disso, decidiremos qual será o próximo passo: processá-los ou simplesmente aceitar o dinheiro para dar o assunto por encerrado. Atualização 4. Para começar, minha amiga, a advogada que tem sido meu maior apoio durante todo esse processo, já revisou os documentos que meus pais enviaram. Como suspeitávamos, os termos incluíam uma cláusula em que, se eu aceitasse esse novo fundo, também renunciaria a qualquer direito de processá-los no futuro pelo fundo original criado pelo meu avô. O mais surpreendente, ou talvez nem tanto, é que o novo fundo, que eles generosamente criaram em meu nome, tem um valor de apenas $15.000. Isso pode parecer muito, mas, quando consideramos que o fundo original do meu avô tinha um valor aproximado de $45.000, a diferença de $30.000 é simplesmente significativa. Diante disso, decidi não apenas recusar a oferta, mas também iniciar um processo contra eles para recuperar o valor total do fundo original. Já me reuni com o advogado que assumirá o caso e, embora eu saiba que não será barato, ele acredita que há uma boa chance de vitória. Parece que meus pais não foram cuidadosos ao usar o fundo, e há provas suficientes de que o dinheiro foi destinado exclusivamente para minha educação. O advogado já está reunindo tudo o que é necessário para apresentar a ação, e a parte mais satisfatória disso tudo é que meus pais não têm ideia do que está por vir. Desde que enviaram os documentos há 2 semanas, meus pais têm me enviado mensagens constantemente. Cada novo contato parece mais nervoso do que o anterior. No início, eram apenas lembretes de que precisavam que eu assinasse os papéis o mais rápido possível para encerrar o assunto. Depois começaram a soar mais insistentes, perguntando se havia algum problema ou se eu precisava de mais tempo para revisar os documentos. Agora estão entrando em um território quase desesperado, com mensagens cheias de frases como: "Esperamos que tudo esteja bem com você. Só queremos resolver isso da melhor forma possível." Embora tenha lido todas as mensagens, não respondi a nenhuma. A razão é simples: quero dar a eles uma surpresa.
Considerando o quanto eles gostam de surpresas, acho que será apropriado que descubram minha decisão de processá-los da maneira mais inesperada possível. Parte de mim se pergunta se deveria enviar uma mensagem dizendo que tenho uma surpresa para eles, deixando-os ansiosos e confusos, ou simplesmente deixar que descubram sobre o processo no momento em que ele chegar até eles. Seja qual for a escolha, mal posso esperar para ver suas reações. Atualização 5. Para aqueles que estavam preocupados se eu disse ou não aos meus pais que tinha uma surpresa para eles, aqui está o que aconteceu. De fato, respondi dizendo que tinha uma surpresa preparada. Afinal, parecia justo devolver o favor, considerando o quanto eles gostam de surpresas. No entanto, decidi deixá-los na incerteza por 2 semanas antes que finalmente descobrissem qual era a surpresa. Durante esse tempo, eles não pararam de me bombardear com mensagens tentando descobrir o que era. Mas eu não queria estragar a surpresa. Então, finalmente bloqueei ambos e esperei pacientemente que descobrissem por conta própria. E olha, eles descobriram. A surpresa foi a ação judicial que apresentamos para recuperar o fundo do meu avô. Segundo fiquei sabendo pela minha tia, sim, outra pessoa que agora também está bloqueada. Meus pais ficaram furiosos. Achei que eles gostassem de surpresas. Expliquei detalhadamente à minha tia porque estava processando, porque aquele dinheiro era meu, porque eles o tomaram sem meu consentimento e porque eu já não estava disposta a tolerar suas manipulações. Apesar disso, ela continuou do lado deles. Então decidi bloqueá-la também. Não tenho tempo nem paciência para lidar com mais dramas familiares. Sobre a ação em si e seus resultados, tenho boas notícias. Finalmente recuperei o dinheiro do fundo do meu avô. Esse resultado foi um grande alívio, porque embora tenha sido um processo exaustivo, valeu a pena. Parte do dinheiro será destinada a cobrir os honorários do advogado, que aliás não são nada baratos. Mas ainda assim, sobrou o suficiente para fazer algumas melhorias no novo lugar que compartilho com meu namorado. A sensação de ter recuperado o que é meu e dado mais um passo para proteger minha independência não tem preço. No entanto, devo ser honesta. Não recomendo a ninguém passar por um processo judicial se puder evitá-lo. É literalmente um dos processos mais estressantes do mundo. Entre os intermináveis papéis que precisam ser assinados, os documentos que você deve preparar e as constantes idas e vindas legais, senti que estava enlouquecendo. Se não tivéssemos vencido, provavelmente estaria tão furiosa agora que nem teria feito essa atualização. Mas felizmente tudo acabou bem, e agora posso respirar um pouco mais aliviada. Algo mais que fiz com esse dinheiro, que no final das contas sempre foi meu, foi melhorar a segurança na minha nova casa. Seguindo as recomendações que recebi, tanto aqui quanto do meu advogado, talvez ele também leia o Reddit, instalei câmeras de vigilância em vários pontos estratégicos. Agora, se meus pais tentarem algo estúpido, não apenas ficarei sabendo imediatamente, mas também terei provas para tomar as medidas necessárias, se for o caso. Espero sinceramente que não chegue a esse ponto, mas conhecendo-os, não pretendo correr riscos. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Meu marido me pediu para fazer um teste de paternidade algumas semanas após o nascimento do nosso filho. Ele me acusou de ter tido um caso com o irmão dele. Olá, eu, 29 anos, acabei de dar à luz há cerca de 3 semanas. E meu filho e eu estamos atualmente morando com os meus sogros por causa de uma briga horrível com meu marido, Michael, 32 anos. Michael disse que queria que eu fizesse um teste de paternidade 2 semanas após o nascimento do nosso filho, porque suspeitava que a criança fosse do irmão dele. Para contextualizar, o irmão dele, Brian, 29 anos, e eu fomos colegas na faculdade. Brian e eu somos grandes amigos desde o primeiro dia de faculdade e, coincidentemente, foi através de Brian que conheci meu marido. Então, não consigo entender por que ele está tão inseguro de repente. Meus pais moram em Iowa e eu fui para a faculdade em Buffalo. Brian morava nas proximidades. Uma vez, me convidou para ir à casa dele porque eu estava me sentindo muito nostálgica no meu primeiro ano. Foi assim que conheci Michael pela primeira vez. Michael e eu trocamos números, mas só começamos a nos falar depois que me formei. Tornamo-nos amigos e depois disso começamos a namorar. Após estarmos juntos por quase 4 anos, nos casamos há 3 anos, e até agora tudo tinha sido perfeito. Nós nos dávamos muito bem, e Brian e eu ainda éramos amigos próximos. Nós 3 costumávamos sair juntos em grupo, e Michael nunca teve problemas com isso. Foi apenas quando entrei no 8º mês da minha gravidez que Michael começou a agir de forma estranha ao nosso redor. Ele começou a se afastar de mim e a passar mais tempo no trabalho. Achei que era nervosismo em relação ao bebê e tentei resolver a situação dizendo que ele seria um ótimo pai e que não precisava se preocupar. No entanto, isso não pareceu ajudar, então decidi focar na minha saúde até o bebê nascer.
Eu acreditava que depois que o bebê nascesse, ele voltaria a agir normalmente. Mas isso não aconteceu. Michael se recusava a passar tempo com nosso filho e sempre inventava uma desculpa para não estar por perto. Ele passava a maior parte do dia no trabalho e quando voltava, dizia que estava muito cansado para ficar com o bebê. Tentei suportar, mas quando o comportamento dele não mudou nem após 2 semanas, decidi confrontá-lo. Um dia, quando ele voltou do trabalho, pedi para conversarmos sobre o comportamento estranho dele. Ele tentou me convencer de que estava apenas cansado por causa do trabalho e que isso não tinha nada a ver comigo ou com o bebê. Mas eu não acreditei. Eu expressei minhas preocupações e disse que se ele não falasse o que estava acontecendo, eu não poderia continuar com ele, porque estava me machucando muito ser ignorada daquela maneira. Foi então que ele finalmente me disse que não acreditava que o bebê fosse dele e suspeitava que eu estivesse tendo um caso com Brian e que a criança fosse, na verdade, do irmão dele. Ele queria que eu fizesse um teste de paternidade. Ele não tinha motivos para me acusar de algo tão sério, porque nunca tratei Brian como algo mais do que um bom amigo. Senti como se tivesse levado um tapa na cara quando ele disse que queria um teste de paternidade. Comecei a gritar com ele quase imediatamente, porque já estava me sentindo emocionalmente instável devido aos hormônios pós-parto. Isso, combinado com o comportamento estranho dele, tinha me levado ao limite. Acusá-la de ter um caso com o irmão dele foi a última coisa que eu precisava. Quando comecei a gritar, ele disse que era exatamente isso que esperava, e que era por isso que não havia mencionado antes. Ele tentou sair da sala, mas eu não ia deixar ele jogar aquela bomba e simplesmente ir embora. Exigi uma explicação. Ele então me contou que várias semanas atrás, durante um jantar com alguns amigos da faculdade, ele ouviu uma conversa entre Brian e outro amigo. Eles estavam falando sobre como todos pensavam que Brian e eu acabaríamos juntos, porque nos dávamos tão bem. Brian apenas riu sem dizer nada para defender Michael. Eu não conseguia entender o que ele esperava que Brian defendesse, porque o comentário não era um ataque a Michael. Era algo comum as pessoas acharem que amigos de gêneros opostos poderiam acabar juntos no futuro. Era uma conversa inofensiva e sem importância. Mas Michael levou isso a sério e começou a acreditar que talvez Brian e eu tivéssemos algo. Por isso, ele começou a agir de forma estranha desde o jantar. Expliquei que ele estava sendo ridículo, mas ele insistiu que só falaria comigo novamente depois que eu fizesse o teste de paternidade. Normalmente, eu não teria problema em fazer um teste, mas a situação era absurda. Não podia acreditar que ele estava me acusando de traição com o irmão dele após tudo que passamos juntos. Decidi sair de casa com nosso filho. Ele nem tentou me impedir, mas percebi que não tinha para onde ir. Não queria ir para a casa de amigos e explicar o que aconteceu, e ir para a casa de Brian seria inapropriado. Então fui para a casa dos pais de Michael. Expliquei o que estava acontecendo, e eles ficaram envergonhados, pedindo desculpas por ele. Os sogros me acolheram e disseram que me apoiariam em qualquer decisão. Disseram que fariam Michael se desculpar, mas se ele não o fizesse, me apoiariam mesmo que eu decidisse pelo divórcio. Eles tentaram conversar com ele, mas quando ele não mudou de ideia, decidiram cortar o apoio financeiro dele. Michael achou que Brian herdaria o negócio da família, o que o deixou ainda mais paranoico. Mesmo assim, os sogros estavam determinados a fazê-lo refletir. Quando Michael finalmente me ligou, esperava um pedido de desculpas, mas ele começou a me acusar novamente, dizendo que eu estava manipulando os pais dele. Essa situação está me desgastando e não sei mais o que fazer. Estou errada por não querer fazer o teste de paternidade? Atualização 1. Eu decidi não fazer o teste de paternidade e, em vez disso, entrei com o pedido de divórcio. Foi uma semana louca desde a última atualização, e tanta coisa aconteceu que nem sei por onde começar. Mas antes de tudo, muito obrigada por todos os comentários e conselhos. Agora, explicando por que decidi me divorciar de Michael. Após aquela última ligação com ele, eu confiei nos pais dele e contei a eles que o plano de assustá-lo para que ele pedisse desculpas e resolvesse as coisas comigo tinha saído completamente pela culatra. Agora as coisas estavam ainda piores do que antes. Também contei como ele havia me acusado de manipulá-los. Mas eles me tranquilizaram, dizendo que estavam felizes por me ter com eles, pois eu sou a mãe do neto deles. Além disso, eles me conheciam há muito tempo e me amavam porque eu fazia parte da família deles. Como eu vivia longe dos meus próprios pais por causa do Michael, eles sentiam que era dever deles cuidar de mim e me apoiar durante esse momento difícil. Ouvir os pais dele dizerem coisas tão bonitas sobre mim me fez sentir menos sozinha e mais confiante em mim mesma. Depois de conversar com eles, decidi contar aos meus próprios pais e também a Brian sobre a situação, porque meus sogros não queriam que a opinião deles fosse a única que eu considerasse. Outras pessoas poderiam ter uma ideia melhor sobre como proceder. Quando contei aos meus pais o que Michael havia dito, eles me disseram que me apoiariam, independentemente da decisão que eu tomasse.
A única razão pela qual ninguém estava me dizendo para deixar Michael, apesar de ser óbvio que ele estava errado, era por causa do nosso filho. Eu odeio admitir isso, mas ter um filho com Michael realmente complicava as coisas, porque eu precisava pensar no futuro do nosso filho antes de tomar qualquer decisão. Então tive a conversa mais difícil de todas, falar com Brian sobre o que estava acontecendo. Quando contei a ele sobre as acusações do irmão e perguntei sobre a conversa que Michael tinha escutado, Brian ficou visivelmente desconfortável. Foi aí que percebi que tanto ele quanto Michael sabiam mais do que estavam deixando transparecer. Eu pressionei Brian e o forcei a me contar o que ele sabia, porque tinha certeza de que ele estava escondendo algo de mim, assim como Michael. Afinal, ninguém começa a suspeitar da esposa por algo tão pequeno. Muitos de vocês nos comentários também sugeriram que poderia haver algo que Michael estava escondendo de mim. Não fazia sentido que após anos aceitando minha amizade com o irmão dele, ele de repente passasse a não tolerá-la do nada. Havia algo a mais na história que ele não queria me contar. Mas na época eu estava muito ocupada lidando com as consequências de tudo isso, além de cuidar do meu filho, para realmente pensar nisso. E então Brian me contou a verdade. Agora eu odeio os dois irmãos, porque nunca imaginei que as pessoas poderiam ser tão estúpidas e insensíveis. Aparentemente, quando Michael ouviu aquela conversa, ele também escutou o que aconteceu depois que Brian riu. Brian disse ao amigo que até ele esperava que nós dois acabássemos juntos depois da faculdade, mas a vida tinha outros planos e o irmão dele se meteu no caminho. Então, Michael ficou realmente bravo não apenas porque Brian riu, mas porque ele tinha confirmado que tinha sentimentos por mim. Isso fazia muito mais sentido, porque a versão de Michael parecia pequena demais e incompleta para mim. A razão pela qual eu só descobri isso agora foi que Michael prometeu ao irmão que não me contaria o que ouviu naquele dia. Brian estava conversando com um amigo no quintal e não viu Michael por perto. Mas assim que ouviu o que Brian disse, Michael foi até ele e o confrontou sobre isso. Brian acabou confessando que tinha sentimentos por mim e que estava esperando nossa formatura para me convidar para sair. Ele sabia que eu tinha uma política rígida de não namorar até me formar, mas acabei me envolvendo com Michael em vez disso. Aquilo foi a primeira grande decepção amorosa dele. Apesar disso, ele tentou lidar com o sentimento e não deixar transparecer, porque queria que fossemos felizes. E tenho que dizer que ele fez um bom trabalho, porque por muitos anos eu nunca suspeitei que ele tinha sentimentos por mim. Nem mesmo Michael sabia. Brian implorou a Michael para não me contar nada, porque isso arruinaria nossa amizade, e ele não queria que isso acontecesse. Então, Michael manteve sua promessa e não me contou o que Brian havia dito. Mas mesmo assim, Michael começou a ter dúvidas sobre mim e meu relacionamento com Brian. Ele sabia que mesmo que houvesse algo entre nós, perguntar a Brian não adiantaria nada, porque ele mentiria para encobrir tudo. Minha suposição é que ele começou a ficar paranoico após o dia da festa, mas como já havia prometido ao irmão que não mencionaria nada para mim, ele começou a se afastar de nós. Com o tempo a paranoia só piorou, o que explica porque ele começou a me acusar de coisas absurdas e exigir um teste de paternidade sem motivo. Independentemente do que Michael estava pensando, tudo isso era ridículo e eu não ia tolerar. Para mim ficou claro que não havia mais como voltar atrás. Eu decidi que pedir o divórcio era a única opção. Ainda estou morando com meus sogros, que têm sido incrivelmente solidários. Eles contrataram um advogado para mim porque sentem que são responsáveis por tudo o que está acontecendo, já que foram os filhos deles que me colocaram nessa situação. Entrei com o pedido de divórcio, e logo Michael será notificado. Desde aquela ligação em que ele insistiu no teste de paternidade, não nos falamos mais. Acho que ele não esperava que eu fosse pedir o divórcio, porque até aquele momento eu ainda acreditava que poderíamos superar isso. Mas foi uma ideia tola. Não vejo como podemos resolver isso. Ele está agindo como um lunático e como uma nova mãe, lutando para se ajustar à vida com um bebê. Essa não é a energia que preciso ao meu redor. Se ele prefere proteger o irmão e me transformar na vilã ao invés de fazer a coisa certa e conversar comigo, então ele não merece ser meu marido ou o pai do meu filho. Ele pode continuar sendo um bom irmão e um bom filho. Eu cuidarei do resto, já que nossa família não significa tanto para ele quanto aquela em que nasceu. Atualização 2. Oi, pessoal! Hoje Michael foi notificado sobre os papéis do divórcio, e ele não estava esperando por isso. Não entendo porque ele me ligou e perguntou se eu realmente iria me separar dele, ao invés de simplesmente fazer o teste de paternidade. Respondi dizendo que sabia exatamente por que ele estava chateado, porque falei com Brian e ele me contou a verdade. Disse a Michael que ele estava agindo de forma insana ao proteger Brian em vez de ser transparente comigo e explicar claramente por que estava me acusando.
Ele respondeu dizendo que havia prometido a Brian que não me contaria nada, porque isso arruinaria nossa amizade. Perguntei se manter essa promessa valia a pena arruinar nosso casamento, e ele respondeu que sim, porque acreditava que devia isso a Brian. No entanto, ele também admitiu que não conseguia se livrar da sensação de que algo estava acontecendo entre Brian e eu. Michael explicou que não podia falar com Brian sobre isso, porque não achava que ele diria a verdade, já que Brian tinha escondido seus sentimentos por tanto tempo. Também não podia falar comigo, porque havia prometido que não traria o assunto à tona. Então ele começou a pensar demais e foi assim que chegamos ao ponto de ruptura no dia em que o confrontei e ele exigiu um teste de paternidade. Michael disse que minha reação naquele dia o fez se sentir ainda pior. Ele começou a acreditar que eu realmente estava tendo um caso, porque, segundo ele, se eu não tivesse nada a esconder, teria feito o teste de paternidade sem problemas. Tentei explicar que não se tratava de esconder a verdade, mas sim de como era insultante para mim que ele não confiasse em mim e suspeitasse de algo tão terrível. Mesmo já tendo pedido o divórcio, tentei fazê-lo entender que manter a promessa ao irmão e não ser honesto comigo custou-lhe o casamento e a chance de ter uma família feliz. Disse também que ele nem estava mais falando com Brian, então qual era o propósito de tudo isso? Mas Michael se recusava a ouvir e continuava insistindo que a culpa era minha por não ter feito o teste de paternidade enquanto ainda havia tempo. Ele disse que eu deveria ter sido mais compreensiva, porque ele estava em uma posição difícil, que eu nem sabia na época. Segundo ele, não conseguia arruinar a amizade de Brian comigo porque Brian era seu irmão. Ao mesmo tempo, não conseguia viver com a possibilidade de que algo estivesse acontecendo entre nós dois e de que o filho talvez não fosse dele. Michael disse que eu deveria ter percebido que havia muita coisa acontecendo e pelo menos tentado aliviar suas preocupações ao fazer o teste de paternidade, em vez de transformar isso em algo tão grande. Foi uma conversa extremamente frustrante, e depois de um tempo, desisti de tentar fazê-lo entender meu ponto de vista. Ele estava claramente tão preso às suas próprias ansiedades que nem sequer considerava que outras pessoas também tinham sentimentos, e ele machucou profundamente os meus. Para ele, uma promessa feita ao irmão era mais importante do que sua esposa e filho. E ainda assim, ele suspeitava que esse mesmo irmão fosse o pai do seu filho. Isso não faz nenhum sentido. Enquanto escrevo isso, sinto vontade de chorar porque essa situação toda é ridícula. Sendo honesta, acho que pode haver algo errado com Michael, porque não consigo imaginar uma pessoa racional agindo assim. Se eu estivesse no lugar dele e suspeitasse que Brian tinha sentimentos por mim, nunca teria feito promessas, porque minha família seria minha prioridade número 1. E por família quero dizer minha esposa e meu filho, não meu irmão. Mesmo que tivesse feito uma promessa, não teria deixado minha insegurança me levar a acusar minha esposa de traição. O fato de ele querer um teste de paternidade baseado apenas nos seus próprios sentimentos, sem nenhuma evidência para sustentar suas suspeitas, torna tudo ainda pior. Hoje, toda a conversa que tivemos foi baseada no que ele estava sentindo no momento. Ele nem sequer parecia se importar com o fato de que esse casamento envolvia 2 pessoas, e que o divórcio afetaria a ambos, não apenas a ele. Ele também não perguntou sobre nosso filho ou como ele estava, o que foi muito decepcionante. Quando tudo isso acabar, meu filho pode não ter uma figura paterna em sua vida, sem que tenha qualquer culpa nisso. São esses 2 irmãos que estragaram tudo, e por algum motivo, o universo está punindo a mim e ao meu filho por isso. Não é justo e nem faz sentido, mas é o que é. Meus pais estão vindo me visitar em alguns dias, porque as coisas estão ficando realmente difíceis. Os pais de Michael ainda não estão falando com nenhum dos 2 filhos e estão considerando cortá-los permanentemente. Eles estão pensando em deixar um funcionário assumir o negócio da família em vez de Michael. Eu realmente acho que eles deveriam cortar Michael, mas não sei sobre Brian. Ele não fez nada terrível e foi apenas honesto com Michael pela primeira vez, e foi Michael quem deixou isso afetá-lo e destruir seu casamento. Isso não é culpa de Brian, mas é decisão dos pais deles, e não vou interferir nisso. Estou apenas grata por eles estarem do meu lado. Pode ter algo a ver com o fato de que eles querem ver o neto após o divórcio, mas, independentemente de tudo, ainda os amo e respeito. Eles têm feito muito por mim e tentado de todas as formas tornar minha vida mais fácil agora. Não acho que teria conseguido me defender e pedir o divórcio sem o apoio deles. É incrível o quanto eles têm sido solidários, mesmo quando isso significa ir contra o próprio filho. Atualização 3. Michael não está contestando o divórcio e também não quer a guarda do nosso filho, independentemente da paternidade. Então, é isso que está acontecendo agora. Eu não estou surpresa, mas ainda assim bastante decepcionada. Pelo menos agora tenho uma explicação para o comportamento dele. Alguns dias atrás, ele entrou em contato com os pais dele e contou que havia procurado um psicólogo algumas semanas atrás, cerca de 3 dias depois de eu ter saído de casa.
Fizeram uma avaliação psicológica completa e um exame médico, e ele foi diagnosticado recentemente com um transtorno de ansiedade severo. Foram necessárias várias sessões com os médicos, mas finalmente chegaram à conclusão de que era isso que estava acontecendo com ele. Essa notícia foi um choque para todos nós, porque ele nunca havia demonstrado sintomas de problemas mentais antes. Isso deve ser algo muito recente ou talvez ele tenha demonstrado e todos nós simplesmente não percebemos. Houve muitas revelações sobre Michael e Brian nas últimas semanas, e agora estou inclinada a acreditar que talvez eu não conhecesse essas pessoas tão bem quanto pensava. Independentemente da condição médica dele, ainda acho que não tenho motivos para perdoá-lo, porque ele não pediu desculpas a mim. Seu estado mental pode, no máximo, ser uma explicação para o comportamento dele, mas não uma desculpa para fazer o que quiser e dizer o que quiser. Ele nem teve a decência de me informar diretamente. Contou aos pais dele e foi assim que fiquei sabendo. Aparentemente, ele também foi demitido do trabalho por não aparecer durante uma semana inteira depois que saí de casa. Agora ele precisa de dinheiro para pagar o aluguel, o que é outra razão pela qual ele entrou em contato com os pais. No começo, pensei que ele pudesse estar mentindo sobre o transtorno de ansiedade, mas ele apresentou todos os documentos médicos legítimos para provar, então acho que é real e que isso está realmente acontecendo. De certa forma, acho que é melhor assim. Ele não deve estar comigo ou ver o filho por um tempo, pelo menos até melhorar. As audiências do divórcio estão prestes a começar em alguns dias. Meus pais já estão aqui, e estamos todos morando juntos na casa dos meus sogros, que foram gentis o suficiente para abrir as portas até mesmo para os meus pais. Eu só rezo para que tudo se resolva em breve e que eu possa recuperar algum senso de normalidade na minha vida. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.